Nós vamos retomar então aqui as nossas aulas de gestão de marcas. E aí a nossa proposta a partir de agora é que a gente tenha o gerenciamento de um processo criativo de uma marca. Enfim, vários manuais trazem o passo a passo para a criação de marcas. Nós vamos seguir um desses manuais, que é o que a gente está seguindo aqui como proposta básica da disciplina. E aí a ideia original é que a gente pudesse criar uma marca, mas para que a gente possa criar a marca, a gente precisa ter um negócio, né? Ou um produto, ou um serviço, ou um negócio para o qual a gente vai criar essa marca e criar os atributos dessa marca aqui no processo nosso de desenvolvimento. Então, é um processo bastante parecido com o que vocês já vivenciaram no primeiro período do curso, quando a gente teve, né, a proposta de criação de um negócio, só que aqui a gente não vai desenvolver tão detalhadamente o negócio, porque a nossa proposta original é voltar o processo para a criação da marca, ok? Só que para que a gente possa criar a marca de um negócio, primeiro a gente tem que delinear esse negócio. Qual é a sugestão? Que a gente possa pensar que talvez um dia, quem sabe, a gente volte a ter a Semana Tecnológica e que a gente tenha, né, novamente a feira de novos produtos, processos e serviços, que inclusive, né, o primeiro lugar da feira no ano passado foi um trabalho dessa turma. E aí a ideia é que a gente possa criar, né, uma proposta de marca que fosse compatível, que seja compatível com uma apresentação na próxima feira de novos produtos, processos e serviços, ok? Então a ideia é para que a gente possa criar marca, a gente tem que responder algumas questões e isso vai ser parte da atividade de vocês dessa semana. Então, para eu criar um negócio, eu preciso primeiro que vocês respondam qual é o negócio que vocês pretendem criar. E aí a intenção é que seja uma coisa relativamente inovadora, né? Até para que possa, de fato, participar da semana de novos produtos, processos e serviços, se ela vier a acontecer, ok? Então, a ideia pode ser um negócio virtual, não há um problema nisso. Lógico que eu prefiro negócios que não sejam aplicativos, mas é possível. Não é preciso que seja um negócio, pode ser um produto, por exemplo, ou pode ser um serviço. Vocês é que decidem o que vocês vão criar. Então, primeira coisa, vocês precisam identificar o que vocês pretendem criar. A segunda questão, obviamente, é para quem vocês pretendem vender. Então, vocês têm que construir minimamente, né, a caracterização da segmentação de mercado de vocês. Vocês tiveram, né, uma base disso comigo no semestre passado, tiveram uma disciplina de segmentação. Então a proposta é identificar o público-alvo de vocês. Qual a idade desse público-alvo, quais são as características demográficas dessa segmentação, né, além da idade, qual é a renda, onde essas pessoas moram, então qual é a segmentação geográfica, qual é o perfil psicográfico desse consumidor, então esses fatores aqui que identificam o público-alvo de vocês. A terceira questão se refere a onde vocês pretendem vender, né, esse novo produto, onde vocês pretendem oferecer esse serviço. Então isso fisicamente, se for uma coisa física, né, ou por meio de quais plataformas virtuais que seja, né, se não for uma coisa física. E além disso, essa questão de onde pretendem vender, tem também a questão incluída aqui do para onde pretendem vender, né, que tem a ver com a questão da segmentação de mercado. Além disso, vocês precisam identificar para mim quais são os principais concorrentes. Se for uma coisa absolutamente inovadora, isso quer dizer que provavelmente vocês não vão ter concorrentes diretos, né? Vocês vão ter concorrentes indiretos que vão oferecer coisas próximas ao que vocês estão propondo agora. Ou se for uma coisa que já existe, né? Então é possível que vocês tenham concorrentes, né, de fato já colocados no mercado. Quais são as principais e quais serão as principais formas de promover vendas do negócio de vocês? Então, como é que vocês vão divulgar, né, a existência desse novo negócio, desse novo serviço ou desse novo produto, ok? Segue os mesmos princípios do semestre passado, né? Não precisa ser uma coisa absolutamente inovadora, pode ser coisas com características inovadoras, como uma nova forma de vender, uma nova forma de entregar, uma nova forma de apresentar isso para o cliente, ok?
E aí eu conto com a criatividade de vocês nesse sentido. Então essa inclusive é a primeira grande tarefa dessa semana, vocês reunirem com o grupo para identificar qual é o negócio que vocês vão criar. A minha sugestão nesse momento, eu vou colocar lá no tópico das atividades, é que vocês criem um documento compartilhado em Word para que eu possa dar sugestões, né? Aquela nossa dinâmica dos grupos irem à frente da sala para apresentar a ideia, para a gente discutir as ideias, até que ponto a ideia é boa, até que ponto a ideia tem problemas, né? Alguns alunos diriam, né, para eu poder acabar com a ideia de vocês, assim, mas não é isso, vocês sabem que não, né? Para a gente discutir criticamente qual é a ideia, o interessante seria que os grupos, cada um dos grupos, crie um documento no Word e compartilhe comigo, porque aí eu posso fazer sugestões no documento e todos os membros do grupo visualizarem as minhas sugestões lá nesse documento, tá certo? Pode, ao invés de ser um documento do Word, pode ser inclusive uma apresentação de PowerPoint, porque aí os processos do trabalho já vão ficando consolidados para a apresentação final que vocês vão fazer. Então, vocês podem, se quiserem, eu talvez até sugiro, acho que talvez seja melhor, vocês criarem um documento de PowerPoint compartilhado comigo, da mesma forma, para que eu possa dar sugestões e a gente possa ir fazendo alinhamentos aí com o passar do tempo. A nossa ideia agora, gente, a partir desse momento, é que a gente vá registrando as etapas de desenvolvimento da marca. Então, no primeiro momento, antes de pensar na marca, eu tenho que pensar na marca para o quê, né? Então, a primeira etapa, processo de criação de negócio, respondendo a essas questões que eu estou colocando aqui. E aí vocês vão ver que algumas etapas a gente vai ter um processo em que a gente vai selecionar várias alternativas, a partir dessas alternativas a gente vai deixar alguns fatores, e aí esse processo ele precisa ser registrado para a apresentação final. Vocês vão entender melhor à medida que eu for explicando. E aí, a partir da definição desse negócio, nós temos o nosso primeiro aspecto que vai ser trabalhado aqui dentro da questão da criação da marca, que é a ideia de posicionamento. Então, esse é o nosso tema, né, da aula de hoje. E aí, a partir dele, a gente vai já trabalhar algumas ideias vinculadas à criação desse novo negócio de vocês. Então, lá no nosso material, né, tem uma questão que é como você venderia um diamante, né? Se você tivesse um diamante hoje para ser vendido, como é que você venderia esse diamante? Alguns diriam que o diamante é uma joia, outras pessoas diriam que o diamante é inquebrável, outras pessoas poderiam dizer que o diamante brilha, outras pessoas poderiam vender o diamante dizendo que ele é um símbolo de riqueza, símbolo de nobreza, símbolo de algo que é chique, de status. Como é que vocês venderiam um diamante, né? E aí lá no nosso material está dizendo o seguinte, para a gente vender um diamante, a gente não vai dizer, por exemplo, que um diamante é inquebrantável. Ninguém compra um diamante especificamente porque ele não quebra, né? A gente sabe que o diamante é uma das pedras mais resistentes, né? Que a gente conhece. E aí você não vai dizer que para você, só que as pessoas que vão comprar um diamante em geral, né? Especialmente se a gente estiver tratando de uma pedra polida como essa, né? As pessoas não vão utilizar o diamante para cortar alguma coisa, não, elas vão usar o diamante como joia. Então, ok, que a principal característica do diamante pode ser que ele seja inquebrantável ou inquebrável, né? Mas a forma de se vender um diamante não passa por essa questão, né? Passa, mas não dessa forma. Como é que se poderia vender um diamante? Uma forma interessante de se vender um diamante seria dizer que um diamante é para sempre. Um diamante ser para sempre tem tudo a ver com a ideia de uma joia. Então, é uma joia, por exemplo, que eu vou ganhar de uma pessoa que provavelmente gosta muito de mim, que se não gostasse não me daria uma joia cara. E aí eu vou poder, por exemplo, um dia deixar essa joia para os meus descendentes. Isso vai ser, por exemplo, uma joia de família, porque um diamante dura para sempre. Então, tá aí, né, a ideia colocada de que é uma coisa para perpetuar através das gerações, que é muito mais de dizer que do que dizer que é uma coisa que não quebra, né? Vocês concordam? Bom,
Por mais que a gente tenha produtos e serviços excelentes, a reputação da marca somente será considerada estabelecida quando os consumidores sentirem a presença da marca. Então, é muito mais, né, do que vender alguma coisa, é conquistar o consumidor, é seduzir esse consumidor para que aquela marca de fato faça diferença na vida dele. Só é possível quando ela é criada para responder legitimamente a expectativas não satisfeitas. Então, eu preciso surpreender e encantar esse consumidor. E as empresas conseguem fazer isso de uma forma mais efetiva se elas têm clara qual é a ideia de posicionamento da marca delas. Ou seja, quais são os principais benefícios, quais são as principais expectativas que de fato o meu produto, o meu serviço, expressos através da minha marca, consegue passar para o consumidor. E aí o consumidor pensa com o coração quase na mesma proporção que julga com o bolso. E aí isso me diz que é importante eu apelar para os sentidos, né, desse consumidor, ao mesmo tempo em que eu considere que aquilo que eu estou prometendo, seduzindo e encantando o meu consumidor vai ser entregue para ele de uma forma que a gente poderia chamar de justa, apesar de eu não gostar muito dessa fala quando a gente está falando em termos monetários, né? As pessoas gostam de dizer que estão vendendo por um preço justo. Eu preferiria dizer que há um preço compatível com as expectativas anunciadas para aquele consumidor. Eu acho que é mais apropriado do que justo, porque quando a gente está num processo capitalista, essa questão de justiça de valor é uma coisa bastante complexa. Bom, questão básica então, por que o consumidor comprará o seu produto ou o seu serviço? E essa é outra questão que vocês precisam responder para mim, né? Qual é a necessidade vinculada ao produto, ao serviço, ao negócio que vocês estão abrindo? E qual é o desejo que você poderá influenciar? Então, vamos supor, por exemplo, que eu esteja abrindo uma empresa que venda comidas congeladas saudáveis para o consumidor nesse momento, e aí a minha empresa seja uma empresa que vende comidas congeladas saudáveis, que nesse momento entrega, né? Ela só entrega essas refeições. Então, é uma necessidade do consumidor de ficar em casa nesse momento, de se alimentar em casa, né? E tem a ver com o desejo do consumidor de comprar, por exemplo, uma comida pronta, saborosa, que ele saiba que foi produzida com todos os cuidados de higiene que precisariam ser considerados como importantes nesse momento de pandemia. Então, eu estou falando de uma necessidade básica desse consumidor, que é a alimentação, e eu estou influenciando esse consumidor a manter uma alimentação saudável, com comidas que sejam saborosas, que tenham um aspecto de caseiro, que ele não vai encontrar, por exemplo, se ele comprar uma lasanha congelada da Sadia no supermercado online. E aí, então isso é uma forma, né? Até estou lembrando aqui, contar os causos para não me sentir tão desalentada de ficar aqui dando aula para mim mesma. Ontem eu recebi, por exemplo, de uma amiga o contato de um dos caras, é ótimo, de um dos chefes de cozinha do Caramel. Ele foi mandado embora, né, nesse contexto que a gente está vivenciando, e aí ele decidiu montar refeições, montar pratos, né, na casa dele para vender. Então ele está vendendo massas prontas, semi-prontas, né? Então ele vende a massa, ele vende o molho, então ele está vendendo lasanha, está vendendo nhoque, pré-pronto, né? Aquele esquema que você acaba de finalizar na sua casa e está fazendo entregas. Então isso é um novo negócio, né? Que ele está se aventurando nesse momento por necessidade, obviamente, mas que está vinculada a essa necessidade das pessoas comerem em casa, né? E não irem a um restaurante nesse momento, a comerem e a quererem comer em casa um produto de qualidade que às vezes seja fácil de preparar nesse contexto em que a gente tem que dar conta de trabalho, de filho, de casa, de roupa e tudo mais. Ok? Bom, a gente tem, quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente tem um consenso quanto à importância do posicionamento. Ele é fundamental
para que eu possa pensar o meu negócio, a minha marca, mas há muito pouco consenso em relação à definição de posicionamento e a sua aplicação. Então, a gente vai ver aqui alguns conceitos, né, de posicionamento de marca. Então, aqui temos recursos materiais e imateriais para posicionar como escolhas viáveis em condições competitivas legítimas na mente dos consumidores. Então, aqui, né, eu estou falando de todos os recursos materiais e imateriais que tornem viável a escolha do meu produto, do meu processo, do meu serviço, diante da competitividade, para que o consumidor compre o meu produto, o meu processo ou o meu serviço. Segundo, processo pelo qual as empresas oferecem e entregam suas marcas de produtos ou serviços aos consumidores. Eu não gosto muito dessa ideia processual aqui, mas eu acho que talvez se a gente substituísse, né, talvez essa palavra pelo meio pela qual as empresas oferecem e entregam, mas ainda assim eu acho que é um conceito um pouco abstrato. O conceito que eu mais gosto de posicionamento, que para mim é o que mais de fato delimita a ideia de posicionamento, é esse aqui, que são diferenças desejadas. A maneira como apresentamos nossa oferta aos consumidores e como eles a perceberão, comparada às referências, às marcas que já conhecem. Então, se eu for pegar, por exemplo, esse exemplo, esse exemplo é ótimo. Se eu for pegar esse exemplo do caramel, o que eu vou ter? Qual que é a diferença, né? Como que essa pessoa lá do caramel vai conseguir vender a lasanha dele? De que forma ele vai se diferenciar ao vender esse produto da lasanha congelada que está no supermercado e que talvez custe mais barato que a dele? Então, olha, quais são as diferenças desejadas por esse consumidor? É uma coisa produzida por um chefe de cozinha de um restaurante, né, considerado um bom restaurante, é um produto que é feito com uma periodicidade menor entre o feitio e o consumo do que um produto congelado que vai ficar lá no supermercado 2 ou 3 meses para o consumidor comprar, ou sei lá quanto tempo dura uma lasanha congelada. É um produto que vai ser entregue em casa, né? É um produto que hoje traz a ideia de que ao comprar você vai estar, ao invés de ajudando uma empresa multinacional como a BRF, você vai estar ajudando o microempreendedor local. Então, todas essas são diferenças que pode fazer que o consumidor opte por comprar a lasanha lá do cara do caramel, ao invés de comprar a lasanha congelada da Sadia no mercado, ok? Então, é isso, né? Para a gente reforçar, são diferenças desejadas, a maneira como apresentamos nossa oferta aos consumidores e como eles a perceberão comparada às referências, às marcas que eles já conhecem. Bom, e aí para a gente fechar essa primeira parte, eu preciso então que a partir da definição da ideia de negócio de vocês, vocês me definam 5 palavras que determinem o posicionamento do negócio de vocês, ok? Então, vocês vão me dar 5 palavras que caracterize, que distingua, que diferencie o negócio de vocês. Por que vocês acham, para a gente pensar em ideia de posicionamento, eu gosto muito de pensar no seguinte: por que vocês acham que o negócio de vocês, ao ser criado nesse momento, ele daria certo? Né? O que vocês estão oferecendo que ainda não é oferecido? Por que eu compraria de vocês em vez de comprar para uma empresa que já está estabelecida no mercado, que eu já conheço, que eu já vi propaganda ou que alguém já me indicou, né? O que faz diferença para que o consumidor escolha a oferta de vocês, o processo de vocês, o serviço de vocês, o aplicativo de vocês, seja o que for, e não um outro, ok? Então, é isso, vocês vão definir para mim 5 ideias que determinem o posicionamento do negócio de vocês.